Glória. Yes. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Como é que está minha voz, minha gente? Vocês estão me ouvindo bem? Por favor, me avisem aí se está ok, se está boa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tá boa a voz, né? Então tá bom, gente. Hoje nós temos um tema muito precioso, nós temos um tema muito importante. Nós falaremos sobre as grandes festas bíblicas que acontecem nesse mês bíblico chamado Tishrei, que acontece aí entre setembro e outubro, desde o dia 19 de setembro até 18 de outubro, é o mês bíblico de Tishrei, o mês das grandes festas. Então, você está ouvindo aí se falar de Rosh Hashanah, depois você ouviu falar no final de semana de Yom Kippur, e nos próximos dias você vai ouvir falar muito sobre a festa dos tabernáculos, dito Sukkot. Então hoje nós teremos aqui uma convidada especial, vamos falar um pouco sobre as festas, vamos transferir alguns códigos proféticos. Eu tenho algumas revelações que vão além da religiosidade judaica para compartilhar com vocês. Vocês sabem que eu estou fazendo mapa profético de pessoas diariamente, eu estou entregando 2 mapas proféticos por dia e sempre trabalhando nas tribos e nos meses que essa pessoa nasceu, na tribo que ela pertence bíblica e no mês bíblico que ela nasceu, e aí o espírito da profecia está me dando revelação sobre a vida dessa pessoa dentro do mapa. Então eu estou muito envolvido com os estudos das tribos, dos meses. Também sou autor de um livro aí que já vendeu bastante, chamado Calendário de Deus. Eu tenho um curso online que é a Guerra dos Calendários. E eu amo falar sobre isso. Amo falar sobre os tempos e as estações, o calendário bíblico. O que eu falo contraria muitos que falam por aí. Tem coisas que eu prefiro ser bíblico do que judaizante. Mas eu gosto de falar sobre o que está nas Escrituras. Então vamos receber aqui nossa convidada especial de hoje. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu não sei, eu devo te chamar, pastora Josi está online? Eu devo te chamar pelo pastor Joelson, que está aqui? Ou pelo da escola? Porque eu não estou vendo da escola aqui. Dá um joinha pelo da escola que eu te chamo. Diga assim, eu estou aqui. Aí eu consigo te chamar. Louvado seja o nome do Senhor, gente. Tudo fala.
Aleluia. Ah, posso chamar por aqui então, né? Maravilha. Então pronto. Tô chamando. Legal, legal. Guardando a entrada aí. Pastora Josi. Glória, graça e Deus paz, abençoe. amado. Shalom, shalom. Eu não estou ouvindo o seu áudio. Será que o volume está baixo? Ou é fone, alguma coisa? Vou aumentar aqui. Tá zero, zero som. Melhorou? Melhorou, apóstolo? Nada feito. Não? Você tá com fone? Tá sem fone? Tô sem fone. Vou colocar o fone. Só um minuto. Tá, vai pegar o fone. Ah, ela vai pegar um fone. Vamos aguardar aqui um pouquinho, que de repente com o fone resolve. Enquanto isso, gente, eu quero lembrar para vocês que nós estamos todos os dias dando uma... Depois da live aqui no Instagram, das 7 às 7h10, eu corro para o YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro, 19 às 19h10, para fazer algumas impartições, orações, ativações, profecias, curas. Ontem teve muita cura. E semana que vem as lives vão ser de manhã, bem cedinho. Eu vou avisar em breve. Semana que vem vai ser exclusivo, vai ter um manto diferenciado. Será que vai agora? Pastora, está me ouvindo minha voz? Amém. Eu estou ouvindo muito bem. O senhor está me Mas eu ouvindo? não estou ouvindo a tua. Uau. Deve ser volume, então. Será? Deve estar no mute, no VitaCall. Tá não. Vou fazer o seguinte, eu vou te tirar e vou te chamar de novo. De repente melhora. Ok. Pode ser um bug do Instagram. Tá? Aí vou tentar te chamar novamente. Fica por aí. Dá um oi novamente aí para eu poder te chamar, que eu não estou te achando aqui na lista. Não sei se ela saiu do Instagram e entrou de novo. Gente, tem umas guerras espirituais, às vezes são coisas do mundo espiritual, sabia? Eu não gosto de espiritualizar tudo, mas às vezes é guerra espiritual. Então fiquem em oração aí. Amém, apóstolo? Está me ouvindo agora? Ó, pode ser. Vou te falar uma coisa, pastora Josi. Pode ser que seja uma guerra espiritual, ou pode ser também que seja burrice minha. Aqui, ó. Aqui, ó. É porque eu liguei o microfone com o fone e esqueci. Olha só, falha nossa, Não gente. vai me ouvir nunca. Escreva aí, gente. Multa a proposta do Ricardo. Estou te ouvindo claramente. Me perdoe, meu amor. Amém. Faz Olha, parte, querido. eu estava assistindo uns vídeos teus aí. Tem tanta coisa para a gente falar no futuro, hein? Tanta coisa profunda. Amém. Meu Deus do céu. Que isso, eu estava te esperando. Papai. Esse é o segredo. Eu estou Esse é o aprendendo segredo. com vocês. Amém. Esse é o segredo. Amém. Glória a Deus. Mas, minha irmã, se apresenta para o povo aí, para eles te conhecerem, por favor. Bom, primeiramente eu quero glorificar o Pai pela sua vida, apóstolo. Obrigado por esse tempo, essa oportunidade de estar aprendendo mais de Deus junto com o Senhor, junto com os nossos irmãos aqui. E para você que não me conhece, eu sou a pastora Josiane, do Ministério Kairos em Vitória. Ministério sobre a cobertura da Aliança MAI, do apóstolo Roberto Pires. Faz parte da coalizão dos ministérios do Brasil, junto com o apóstolo Glaucio Coraiola, Neuza Tioca, Wellington Paniago, entre outros. E para a glória do Pai, o Senhor tem nos dado a graça de... a partir de muito estudo, muita busca, também muita experiências vividas, né?
muita misericórdia do Pai através desse ministério de ajuda, o Senhor tem nos dado a oportunidade de montar e de estabelecer a Escola de Libertação e Cura, FCOL, que tem essa pegada também profética, né? Porque é impossível a gente querer ministrar cura, libertação, sem entender a veia profética, as armas da fé, sem entender como o Senhor colocou aí na prévia, né, nos momentos iniciais da live, toda a dinâmica que envolve a nossa data de nascimento, a jurisdição pelo qual nós estamos sob influência com base no trono do zodíaco, e como sair disso e se apropriar da nossa identidade de filhos de Deus, nos apropriar dos códigos proféticos como uma identidade de tribo, não necessariamente uma tribo, mas eu costumo dizer que temos, assim, em Cristo todas as tribos dentro de nós, mas tem uma questão de influência espiritual dentro de uma perspectiva profética daquele momento, do mês que você nasceu. Esse mês espiritual, essa tribo que representa esse mês. Então, tudo isso, fora as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, tem que ter uma pegada profética, né? E para mim é muita, assim, honra, uma satisfação estar aqui interagindo com os amados, viu? Amém, minha irmã. Glória a Deus. Você está aqui porque Deus te escolheu. Você sabe Amém. que eu já estava bastante tempo esperando essa oportunidade, mas você estava viajando, né? E vamos falar hoje, então, sobre um tema que é muito relevante, que são as 3 grandes festas. Eu vou até, inclusive, hoje quebrar alguns mitos que confronta até muitos dos nossos colegas, escritores, mas eu quero deixar bem claro aqui que ninguém é dono da verdade, apenas Jesus, que ele é a própria verdade, né? Mas, às vezes, Deus dá umas remadas para nós, né? Às vezes Deus dá algumas revelações, e eu quero, antes de começar a falar sobre isso, dizer para vocês que existe uma diferença muito grande entre ser um judeu, um judaizante, um hebreu e um bíblico. Eu não sou hebreu, eu não sou judeu, eu também não sou judaizante, mas eu sou bíblico. Gosto dessas coisas porque elas são simbologias, porque a tribo de Judá, ela recebeu tanto... Hoje nós não vamos falar sobre a tribo de Judá, qualquer hora dessas eu vou falar sobre a tribo de Judá, mas quem é da tribo de Judá e faz meu mapa profético sabe disso. É muito lindo. A tribo de Judá, ela é a tribo que recebeu uma bênção tão grande que ela não apenas foi uma tribo, mas ela se tornou um território, depois ela se tornou um reino, depois ela se tornou uma religião, depois ela se tornou um povo, depois ela se tornou uma cultura. Então isso aqui é cultura. Nada demais, está tudo bem, está tudo no lugar, está tudo sob controle. Mas esse mês, né, nós começamos no dia 19 de setembro, o mês de Tishrei, termina dia 18 de outubro, né, começou na lua nova, no dia 19 de setembro. Para quem não sabe, toda lua nova é uma virada de mês bíblico. É assim que se sabe que mudou o mês na Bíblia. Lua nova, no céu. E eu já queria aqui fazer uma base, e depois vamos ouvir a pastora Josi falar um pouco, a gente vai trocando figurinha. Eu só quero deixar uma base aqui, o seguinte. Esse mês de Tishrei é o mês das grandes festas. O que acontece nesse mês? Já aconteceu no primeiro dia do mês, o Rosh Hashanah, que é conhecido como o Ano Novo Judaico, e depois, daqui a pouco, eu vou provar para vocês que existem 2 Anos Novos na Bíblia. Aconteceu também o Yom Kippur, sábado passado, que é o dia do perdão e do arrependimento, e eu vou provar para vocês que tem 2 Yom Kippur na Bíblia. E vai acontecer tabernáculos. Eu vou provar para vocês que tem 2 tabernáculos na Bíblia. Agora, por quê? O que aconteceu antes desse mês? O mês passado foi o mês de Elul. O mês de Elul não teve festa nenhuma, porque é um mês de profunda meditação, onde os judeus ficam quietos e atenciosos. Porque nos meses anteriores, foi o mês de Tamuz e o mês de Ábib, foram meses que Israel cometeu muitos pecados na Bíblia. Então, no mês de Tamuz, foi o mês do bezerro de ouro que eles criaram. O mês de Ábib
teve muita... foi o mês que os espias voltaram falando mal da Terra Prometida, e foi o mês que o primeiro templo foi destruído, o segundo mês o segundo templo foi destruído. Então, o que acontece? Há muita coisa ruim que acontece no mês de Tammuz e no mês de Ab. Então, vem o mês de Elu, Deus fala assim, é o mês do para tudo. Foi o mês que passou ainda há pouco. É o mês do para tudo, onde os judeus ficam em reflexão, se preparando, pensando, para botar a cabeça no lugar, porque esse mês, que é esse mês de Tishrei que nós estamos, é o mês que entra com tudo, né? Que é o mês do Ano Novo Bíblico, judaico, na verdade, o Ano Novo Judaico, é o mês da festa do perdão, que é Yom Kippur, e é o mês da festa dos tabernáculos, que é Sukkot. Então, fiz uma introdução aqui para vocês começarem a entender. Vamos começar a falar um pouquinho, por onde a gente começa aí? Vamos falar de Rosh Hashanah? Vamos falar de Rosh Hashanah. É bom a gente, na verdade, vamos estar fazendo um apanhado geral sobre os três, porque falar de cada um seria N lives, né? Porque é muita questão, muita revelação que há. Mas com base também, se o senhor me permite uma parte aí na sua fala, acerca da sua introdução sobre toda essa questão de divergência do que é cristianismo, do que é judaizante, do que é hebreu, do que é cultural. Eu creio que o apóstolo Paulo ele deixa uma fala em Romanos 14, versículo 6, que foi o texto que eu peguei para a gente estar conversando acerca disso, porque todas essas bandeiras que se levantam, não, mas em Cristo Jesus são feitas todas as coisas, não nos precisamos mais nos importar com as datas, com as festas, isso tudo é lei, isso tudo é regra, é norma e forma. Jesus aboliu tudo isso, então por que eu vou ficar, me prendo essa coisa? Eu estou agora sobre uma influência de uma graça que, sobre o meu ponto de vista, já está se tornando a graça genuína, não, mas uma graça que está sendo pregada, uma graça prostituída já, porque está completamente banalizada. Mas nós precisamos nos voltar para os fundamentos. E um dos fundamentos é que Jesus viria quando todas as coisas estivessem restauradas. E nós temos experimentado um tempo de restauração do ministério apostólico, do ministério profético, né, do sistema Arpitaça, oração, intercessão, tabernáculo de Davi, todas essas as festas, não é, bíblicas, não é judaica, não é hebraica, são festas bíblicas. Por quê? Bíblicas. Porque o Senhor deixa claro para nós que são estatutos perpétuos. E aquilo que é perpétuo jamais vai se contradizer com aquilo que Jesus veio se propor a fazer, porque ele disse, eu faço o que eu vejo meu pai fazer. O filho jamais se rebelaria contra o pai. Então, é algo muito mais complexo e profundo. Jesus cumprir esta lei, ou seja, é uma lei que satisfazia a justiça para que fôssemos redimidos, resgatados, ou seja, um preço de vida e de sangue sendo pago. Mas nós precisamos entender que existem muitas questões espirituais implícitas aí, que Jesus, ele não veio dizer, isso agora acabou, ok? Isso agora não serve mais. Até porque, senão, o filho iria contradizer uma palavra do seu pai. Sim. E Jesus recebeu um lugar de autoridade por aquilo que ele obedeceu. Então, Jesus jamais veio contradizer algo que o pai disse. E foi o pai quem falou que é estatuto perpétuo, como está lá em Levítico, capítulo. Esse mês de Tisrei. E veja bem, o que eu quero salientar com você, para a gente ter uma perspectiva espiritual.
os brócolis. Nenhum de nós tem permissão para legislar nesses assuntos. É a Deus que vamos prestar contas de tudo e em tudo, na vida e na morte, a ninguém mais. Foi por isso que Jesus viveu e morreu e depois viveu outra vez, para se tornar nosso Senhor sobre tudo, da vida e da morte, e nos libertar das pequenas tiranias de cada um. Ou seja, Jesus veio tirar todo o jugo agora. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se você faz ou se você deixa de fazer, faça para Deus, porque é ele quem vai julgar as motivações do seu coração. Amém. Amém? E aí, quando nós vamos, então, começar a caminhar sobre as festas, a gente começa por Rosh Hashanah. Qual é a história de Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, dentro de um certo entendimento da tradução cristã e teológica, essa data nasceu a partir de que, para o entendimento judaico, foi a data da criação de Adão. Então, se comemora essa data de Rosh Hashanah nesta época, em comemoração ao nascimento, ou a criação de Adão, do homem como imagem e semelhança, ok? Mas eu quero pegar com você um prisma sobre isso. O que profeticamente nós precisamos tirar de Rosh Hashanah? É um tempo onde algo inédito está sendo inaugurado. Para a comunidade civil judaica, um tempo de fechamento de um ciclo e abertura de outro. Se é o tempo da criação de Adão, se é o momento em que marca o nascimento de Adão, é o tempo, de uma forma ou de outra, que a gente precisa pegar, é o tempo de uma abertura para uma nova época, para uma nova perspectiva. Deus está dizendo em Rosh Hashanah: eu estou inaugurando um novo começo. E para que nós precisamos entrar naquilo que é novo, nós precisamos, além de nos planejar e nos preparar e gerar expectativa, também precisamos soltar coisas antigas. Abandonar o velho para receber o novo. Entendemos também que Rosh Hashanah vai fazer alusão ao quê? Ao arrebatamento da igreja, que talvez seria o segundo Rosh Hashanah, o segundo ano novo, daí não sei se eu ia falar sobre isso, porque nós temos também, biblicamente falando, o ano novo legítimo, bíblico, não é agora, em Tisrei, é lá em março, abril, é lá na estação de primavera. É lá onde a tribo de Judá, aleluia, sobre esta unção específica da adoração da águia que voa, é o momento em que eu me preparo para entrar nesse tempo de guerra. Mas antes disso, antes do ciclo da primavera, está vindo aí o inverno, vem o inverno, E o que significa esse inverno? Esse inverno fala de um tempo em que eu vou me preparar, me purificar, que eu vou me limpar, um tempo que eu vou me aproximar. E quando é esse inverno dentro dessa... O senhor sabe muito bem disso, por incrível que pareça. Dezembro, janeiro, fevereiro. Época que nós temos que estar nos capacitando debaixo dessa paternidade dos nossos líderes. É uma coisa, pastora, muito interessante. Primeiro aqui, assim, para a gente não pular para o outro e aproveitar essa questão, esse manto aqui, as festas bíblicas, todas elas são grandes aberturas de portais. Sim. E, veja bem, quando existe uma coisa chamada egrégora. O que é uma egrégora? Quando uma multidão se une com um único pensamento, uma vibração energética abre um portal. Pode ser para o bem ou para o mal. Sim. Então, por exemplo, no time do futebol, quando está todo mundo Mengo, Mengo, pode ser a coisa mais linda do mundo, mas tem um demônio sentado recebendo uma energia. Sim. Porque há ali também um espírito de idolatria de muitos. Sim. Então, imagina se um time de futebol, Mengo, Botafogo ou o que for, eles podem gerar uma energia de uma adoração involuntária. Imagina quando toda a comunidade de Israel, do mundo, em uma vez só, se unem para uma
celebração para um propósito. Meu Deus. Então, todas as festas bíblicas são uma abertura de portal. Assim como todo Shabat é uma abertura de portal. Sim. E toda lua nova, que é um início de mês, é uma Sim. abertura de portal. Sim. Porque os judeus, eles olham para esses dias. A lua nova, que é o início de mês, o Shabat, que é o início da semana, e o Rosh Hashanah. E as festas bíblicas, cada portal tem uma dispensação. Sim. Então, eu já celebrei aqui de alegria, porque você está alinhada comigo numa coisa, que é essa visão, que eu bato forte nisso, em Êxodo capítulo 12, versículo 2. Porque Êxodo capítulo 12, versículo 2, diz que lá em Nissan, ou Abib, que é a lua nova entre março e abril, escutem isso, está escrito em Êxodo capítulo 12, versículo 2, que na lua nova entre março e abril seria o cabeça do ano, o primeiro de todos os meses. Aí alguém fala assim, mas peraí, se a Bíblia está dizendo, olha só, aí nós vamos descobrir o que é bíblico e o que é judaico. Olha como é que muda. Se a Bíblia está dizendo, está escrito na Bíblia, que o início do ano bíblico é lá na Páscoa, no dia da Páscoa, em Nissan, quando acaba o inverno e começa a primavera, por que o judeu comemora aqui em setembro o Rosh Hashanah? Porque o judeu ele respeita, e nós também respeitamos, a tradição oral na qual eles acreditam, eles têm na cultura deles, Sim. que o judaísmo também é uma cultura, eles acreditam que Adão foi criado nesse mês. Então, existem dois anos novos que nós temos que ter atenção. O Rosh Hashanah de agora, de Tishrei, que foi esse que nós tivemos, que é a homenagem à criação da nossa natureza humana. E o Ano Novo Bíblico, que quase poucos cristãos celebram, infelizmente, e era o que era para ser celebrado. Eu vejo toda a igreja está celebrando Rosh Hashanah aqui, mas o bíblico ninguém celebra. Tremendo. Não celebra. Eu fico chateado com isso. Mas está na Bíblia. É o outro que comemora algo muito maior do que a humanidade. Ele comemora o resgate da humanidade. Sim. Porque fala do cordeiro que foi morto, da Páscoa, da libertação do Egito, do povo saindo do cativeiro, que é o verdadeiro Rosh Hashanah. Então, existem dois Rosh Hashanah. Sim. Por isso, nós temos que ter muito cuidado, irmãos, em não sermos demasiadamente judaizantes. Precisamos ser culturais, mas precisamos ser bíblicos. Eu, sinceramente, pastora, Ricardo, eu faço a festa mesmo lá. Em Nissan. E só para não assim, para a gente partir para a nossa nova onda, o inverno em Israel é avassalador. E quando vem a primavera ela some com o inverno e vem uma paz, o clima muda de uma maneira sobrenatural. Aleluia. Então, isso acontece exatamente em Êxodo 12, 2, na época da Páscoa, na virada do ciclo de ano bíblico. Aí, você vai ler, hoje eu estava meditando sobre Judá e sobre Nissan, porque estão conectados, né? E diz assim, Cantares capítulo 2, a coisa mais linda. Quando ele diz assim, deixa eu até abrir aqui, antes disso, aí depois a gente fala mais um pouquinho, vai para Yom Kippur, mas deixa eu abrir Cantares 2, porque eu quase morri aqui adorando o Senhor. Eita glória! Cantares 2, ele diz assim, ó. Cantares 2. Olha, versículo 10. Aleluia. O meu amado fala e me diz, levanta, meu amor, formosa minha. Aleluia. E vem, porque o inverno já passou. Aleluia. Isso é lá, o Rosh Hashanah verdadeiro. Aleluia. O inverno já passou. A chuva cessou e se foi. Aparece, olha quantas bênçãos acontecem. Primeiro, o inverno passa. Acabou o tempo de inverno na sua vida. Aleluia. Segundo, a chuva cessou. Acabou o tempo de tempestade. Aleluia. Terceiro, versículo 12. Aparecem flores na terra. Começa a vir as coisas bonitas na sua vida. Profético. O tempo de cantar chegou. Aleluia. Judá, aqui, ó. Iehudá, o Y da menorá e da adoração. Aleluia. Né?
O tempo de cantar chegou. A voz da rola da pombinha se ouve na terra. Provisão. A figueira já deu seus figos, as vides em flor exalam seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Aí, daí segue em diante. Esse cântico foi falando sobre o Rosh Hashanah de Nissan. Aleluia. Faz sentido para ti? Sim. E é tão tremendo que é exatamente o marco do noivo, dizendo e expressando para a noiva uma nova estação que ela vai entrar. Yes. Uma E as nova coisas que estação que ela acontecem. vai viver. Então, preste atenção numa coisa, igreja amada, aqui. O Senhor está nos trazendo o entendimento nesse tempo que Ele quer manifestar promessas, Ele quer manifestar revelações, porque a palavra do Senhor em Salmos, capítulo 1, versículo 3, é que somos árvores plantadas junto a ribeiros, que damos o nosso fruto na estação própria, as folhas não caem e tudo quando fizer prosperará. Ou seja, quando Deus te dá uma promessa, essa promessa que Ele te liberou é para que você entenda e discirna o ciclo do tempo e se alinhe ao cumprimento da promessa, porque Deus tem seus tempos determinados, o tempo de frutificar, o tempo de escutar. Só para concluir aqui, querido. E o que acontece? Quando ele libera a palavra, ele já viu o cumprimento. Então, ele libera para que você se alinhe. Mas, infelizmente, muitas pessoas têm vivido uma demora de cumprimento de promessas porque elas não sabem caminhar dentro da linha profética do tempo à luz da Bíblia. Não consegue. O marco inicial do seu tempo, à luz da palavra, é abril. É março, abril, Nissan. Ali começa o primeiro ciclo da sua vida, de um ano novo. E eu acho tremendo que praticamente 6 meses antes, e aí nós temos aqui agora Tisrei, nós temos aqui setembro, outubro, se comemora profeticamente o Rosh Hashanah. Então, é de uma forma meio que dupla. O Senhor está dizendo, tem algo novo, eu estou marcando um tempo inédito para a sua vida. Mas agora, discirna o tempo. Deixa eu falar algo profético aqui. E aí a gente passa para Yom Kippur, que o tempo vai muito rápido, né? Uma live é pouco. Misericórdia. Mas isso é bom, porque aí nós vamos falar muito ainda, nós dois juntos aqui, amém. Seu esposo também. Glória a Deus. Mas olha só, a pior coisa que tem é uma expectativa mal correspondida. Sim. Não é verdade? Nosso Deus. Você já viu que a pessoa no ano novo gregoriano, dia 31 de dezembro, elas colocam o joelho em cima do bilhete, passam a virada de ano orando, dizendo, Senhor, ano novo, vida nova. Dia 1 de janeiro minha vida vai mudar. Não vai mudar. Não muda. Primeiro, não muda por quê? Porque não tem lugar nenhum na Bíblia dizendo que 1 de janeiro é ano novo. Sim. Segundo, a Bíblia não diz em lugar nenhum para botar joelho ou fazer pedido na virada do ano, e sim para celebrar e fazer festa. Agora, aqui que está a denúncia. A pessoa cria uma expectativa, 3 semanas depois ela já está frustrada. Ela fala assim, não teve mudança nenhuma. Por quê? Porque não estava alinhada. Sim. Isso, me perdoem, apóstolos e pastores que vão ficar com raiva de mim, mas eu amo vocês. Amo todo mundo. Eu sou cheio de amor. Mas eu tenho a chave de Davi. Eu vou falar. Pronto, falei. Isso acontece também agora em Tishrei. Sim. Por quê? O pessoal fala assim, Rosh Hashanah, as igrejas fazem festa. Aí é ano novo, não muda nada. Continua com os mesmos problemas. Agora, faça a festa em Nissan. E você vai ver como no dia seguinte você vai ver as flores do campo, o tempo de cantar, tudo que está em cantar vai se cumprir. Experimente fazer a festa de Rosh Hashanah de acordo com o que a Bíblia diz. Por quê? Porque passou janeiro, mês de Janos, o falso Deus, né, o Deus de duas faces. Cronos, que come a semente. Aí, exatamente. Aí chega em fevereiro, Februz, cai o espírito da doença e da febre. Aí chega o Marte, o mês da guerra. Né, março. A guerra para eles, para nós é o começo. Sim. Então, o mundo fala assim, acabou o carnaval, agora a vida começa. De fato, começa, porque é profético. É o ano novo bíblico começando. Mas para quem não discerne
que esse tempo é um tempo de, na verdade, dezembro, janeiro e fevereiro não é tempo de estar em férias, não é tempo de se afastar, mas é tempo de paternizar, de apacentar, é tempo de instruir, é tempo de planejar através do que? Da palavra, da orientação, da busca, porque é tempo aonde profeticamente a árvore ela está aprofundando as suas raízes, ela está buscando mais seiva, não é verdade? Para agora o inverno está ali, então ela está feia por fora, mas ali no seu interior, ela está lá na sua mais intrínseca motivação, lá no seu secreto com o Abba, você está entendendo? Se relacionando com ele, buscando palavra, buscando nutrientes para, digamos assim, equipar sua seiva, porque a nova estação vai entrar e ela vai explodir na primavera. Agora, se não discerne isso, Moloque que é Jano, come a semente quando você deveria estar se preparando. Então, já entra na estação da guerra, já enfrentando Ares, que é o deus da guerra, perdendo a guerra. A pessoa... para a guerra. E veja bem que abril, maio, a Bíblia é o quê? A Bíblia é clara, diz que era o tempo em que os reis saíam para a guerra. Eu e você fomos constituídos como reinos, sacerdotes, profetas. Ou seja, estamos debaixo de um comando sacerdotal tremendo, na dinâmica de um reino. Aleluia! Reis na terra. E só que, como que um rei já vai sair para a guerra perdendo a guerra? Porque estava displicente, não se preparou. Então, agora, exatamente Rosh Hashanah, não é hora dessa expectativa, porque exatamente agora, setembro, outubro, é exatamente o tempo em que, digamos assim, eu costumo chamar de a quimera. Uma verdadeira quimera espiritual, que é rainha do céu. Afrodite, sensualidade. Rainha dos céus, na forma de Piton, falsos dons, idolatria. Lilith, sexo e magia. E Astarote, falso brilho. Exatamente um tempo em que geralmente as sementes que foram roubadas lá atrás por Moloque, elas drenam, elas destroem, esmagam também agora. Geralmente é o período em que as igrejas, algumas igrejas que não discernem isso, sofrem rebelião. Setembro, outubro, observa, faça uma pesquisa de campo científica para constatar. Agora sim, no meu livro Calendário de Deus, inclusive está em falta, só tem e-book. Eu tenho um entendimento que o Espírito... O que você quer, meu irmão? Aqui. Tá vendo? Só um momentinho, irmã. Desculpe. O carregador da minha esposa estava escondido aqui debaixo da minha cadeira, tadinho. Eu pensei que ela estava igual uma mulher canané aqui, debaixo de alguma coisa. Mas, olha, eu falo isso no meu livro Calendário de Deus, que o protocolo de Jezabel e de todas as deusas femininas da Bíblia, que você vai ver a Rainha dos Céus, Semiramis, Lilith, você vai ver Diana de Éfeso, e essa galera toda aí, você falou algumas outras aí, tudo isso tem uma deusa mãe que muda de nome na história bíblica. Essa deusa mãe, ela se chama... Eu acho que essa live nós só vamos ficar aqui em Rosh Hashanah mesmo, não tem problema não, tudo fala. Vamos embora semana que vem. Vai ser. Mas veja bem. Yes. Bom, essa deusa mãe chama-se Asherá. Esse é o maior nome que tem para a deusa mãe. Ela usa nome de Jezabel, ela usa nome de Lilith, ela usa nome de Rainha dos Céus, ela usa nome de Astarote, de Istar, de Diana de Éfeso, de Semíris, mas o nome principal é Asherá. E ela passa muito sutil na Bíblia, porque o padre João Ferreira de Almeida ele escondeu ela quando traduziu para o português, traduzindo o nome Asherá para poste-ídolo. E o que era o poste-ídolo? Poste-ídolo era uma árvore que era plantada de verdade, plantada com raízes, em forma de pinheiro, cheia de símbolozinho colorido ao redor dela, que eles penduravam,
e eles colocavam presentes para Asherá na borda de Asherá. Eles só colocavam Asherá onde tinha um altar de Deus, porque era assim, toda vez, isso se vê muito em Juízo, toda vez que alguém levantava um altar para Deus, vinha logo um profeta de Baal, botava de um lado um altar para Baal e do outro lado uma árvore para Asherá. Então, Asherá é um espírito de competição. Ela é a esposa de Baal. Sim. Ela é a esposa... Tanto que lá na Batalha da Montanha, Elias, ele mata 450 profetas de Baal e 400 profetisas de Asherá. Ninguém fala sobre isso. Então, essa árvore de Asherá, que ela ganhou essa forma, porque o diabo ganha forma, ele cria formas, né, para ele. Ela ganhou essa forma lá no Éden, por causa da serpente que se enrolou na árvore no Éden. Sim. E ela vai atravessando a nossa cultura em todos os tempos, e ela tem uma festa para ela, especial, uma festa gregoriana. Sim. Justamente no final do ano gregoriano, onde a pessoa coloca a árvore da Asherá dentro da casa dela, do lado do altar, às vezes do lado da cama, do lado da televisão, do lado do sofá, ou às vezes dentro da igreja, do lado do púlpito, entendeu? A árvore da Asherá. Por quê? Por causa disso que você está falando aí. Porque é o tempo em que as deusas mães se juntam todas. Esse tempo, exatamente. Há um ataque das frequências, há um ataque das ondas eletromagnéticas porque, vejam bem, queridos, existem espíritos que estão aqui dentro do planeta, mas existem espíritos que atuam de fora, das dimensões de outra realidade, ok? E isso que o apóstolo está falando são esses espíritos que atuam de fora. Esses espíritos dimensionais de altíssima patente. A gente precisa fazer essa diferenciação. Os espíritos imundos são os que morreram aqui, que são os nefilins e enaquins, que são subproduto aí das relações espirituais e sexuais entre os filhos de Deus e os filhos dos homens, ok? Mas esse tipo de ataque desses comandos de alta patente, que vem dessas dimensões espirituais, entram na dimensão da Terra através da legalidade de pecado, através principalmente de idolatria e sexo. Porque nenhum demônio pode entrar na Terra sem autorização. O único demônio... E agora é exatamente esse período do ano, de setembro, porque o que vai vir daqui a pouco? Cosme e Damião. Ok? Muita bala, muito doce para as crianças. Uau! E porque exatamente o alvo? Daqui a pouco, 12 de outubro, aqui na Nação Brasileira, aniversário... Santo Antônio. Né? De Maria. E aniversário da Sera, entendeu? 12 de Aparecida. Outubro. Aniversário dela. Aparecida. Nome, não é? Asherá. Exatamente. Aliás, olha que coisa assim. Só uma dica aqui rapidinho. Já percebeu que a sombra da Virgem Maria é um triângulo? É o mesmo símbolo da árvore. Sim. A sombra... E de Nossa Senhora de Aparecida. Exatamente. A roupagem dela transforma ela numa árvore. Numa árvore. Exatamente, na pinheiral. Exatamente. Né? Na pinheiral. E triangular, né? Triangular. Yes. Então, você vê exatamente uma linha temporal agora de setembro. E veja bem, setembro está apontando, né, são festas, as festas das trombetas, vão pegar aí, Rosh Hashanah, mas vem Yom Kippur, olha só. Um tempo específico para quê? Para um olhar, um mergulho interior, de introspecção. Uma imersão, para fazer um levantamento. Não porque um ano está começando, acabando, mas um tempo, porque se você for olhar a Menorá, você vê exatamente essa descrição. Páscoa, primícias, não é? Exatamente. Eu também estou armada aqui. Estou armada dos dentes, irmão. Você vê exatamente a descrição dos eventos das festas. A luz eu tenho até um martelo de Thor aqui, eu peguei dele, arranquei dele. Despojando os principados e potestades. Eu arranquei dele. Apóstolo, para tudo, se eu te contar que Deus me mostrou um martelo nessa forma aí, eu estava olhando
nessa forma, orando numa guerra, numa libertação de uma pessoa, eu vi este martelo flutuando na minha frente, só que ele tinha todas as pedras do éfode, do peitoral do sacerdote grudada neles, elas eram todas misturadas, e uma voz falava comigo, usa o martelo. Mas a minha mente pensava nesse martelo do Thor. Aí o Espírito Santo falava comigo, este que você está pensando é uma réplica mentirosa. O verdadeiro é muito maior. Gente, eu estou demonstrando isso daí agora. Lindo demais. Eu vou dar uma pausa nessa live aqui e vou falar. Esmiuça a penha. Aleluia. Deus mandou eu comprar esse martelo para pendurar ele no pescoço. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus é um martelo que esmiuça a rocha. Aleluia. E a Bíblia diz que eu tenho o poder de tirar todas as armas do inimigo e usar para mim, despojando os principados e potestades e expôs publicamente. Aleluia. Moisés, ele tomou o cetro de Janes e Jambes, ele cresceu vendo aqueles feiticeiros com aquele cajado. Deus deu um cajado para Moisés. Sim. Moisés abriu o mar com um cajado igualzinho, só que era de madeira. A arma é nossa. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E voltando aqui ao entendimento. Quando nós entramos, então, em Yom Kippur, queridos, nós entramos no entendimento de que esta imersão para fazer um levantamento daquilo que nós temos de débito com as pessoas e elas têm em relação a nós, na verdade, o quê? Um levantamento das suas promissórias espirituais, do que você tem em relação a alguém, do que alguém tem em relação a você, para quê? Porque isso também faz alusão com, depois do arrebatamento, a igreja vai entrar o quê? Nos 7 anos, né, de bodas, o tribunal de Cristo, irmãos. Então, é um momento em que nós vamos ser julgados para sermos galardoados. Uns recebem, outros não. Entendeu? E aqui é a importância de sabermos o que é viver no reino. Porque galardão é para quem entende de reino. E quando o Senhor já está aqui nos ensinando a fazer esse levantamento na nossa vida, por quê? Para nos preparar para entrar num tempo de... Antes mesmo de entrar na primavera, no inverno, antes do inverno bíblico, vem o outono. E o outono é um tempo de repouso bíblico, um tempo de descanso, um tempo onde eu paro, ok? É o tempo da ursa. O urso entra na caverna. Exatamente. Agora, daqui a pouquinho chega tabernáculo, onde nós vamos tabernacular com ele. Aleluia. Então, e ele conosco. E ele conosco. E aí nós precisamos entender que Yom Kippur está falando do quê? De um esvaziar. O Yom Kippur, também de acordo com a tradição oral aí, cristã, quando que se começou, quando esse entendimento que Moisés sobe, passa 40 dias no monte, o Senhor dá ali as tábuas da lei, ele desce, vê aquela rebelião, vê aquele povo idolatrando o bezerro, Moisés se entristece, sobe mais 40 dias em favor do povo. E aí ele volta com um decreto de Deus favorável em relação ao povo e o Senhor orienta. Quem está comigo? Senhor, é ali que se sela, né, o sacerdócio levítico, que Deus usa os levitas para aplicar um tipo de juízo sobre a nação, sobre o povo. Mas qual é a data que Moisés desce? Exatamente no dia 10 de Tisrei, aonde se marca o tempo a data de Yom Kippur. Mas, no contexto geral, aqui a palavra está falando o quê? Se você olhar para Mateus capítulo 3, qual é a essência do evangelho? O evangelho que João, precursor de Jesus, falava é de arrependimento. Agora, eu quero falar uma coisa para você. Arrependimento é muito mais do que algo que passa pelo mérito da minha contrição, que passa pelo mérito... de um sentimento de dor interna, porque a essência do arrependimento é um posicionamento. Se não houver uma postura diferenciada, e é isso que o Senhor quer, que você entenda, olhe
todas as suas essências e, digamos assim, emoções, sensações que você nutriu, aflorou, frutificou em relação àquilo que fizeram com você. E também ponha na balança aquilo que você fez com o outro. Porque assim como eu preciso liberar perdão, eu também preciso ser perdoado. E aqui tem é uma uma conexão. via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Se um executar e o outro não, um tem a capacidade de prender o outro. Por isso que a palavra é clara. Se você for entregar alguma oferta no altar e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a oferta, vai lá, conserta com o seu irmão. Por quê? Porque aquilo que o outro nutre contra você impede de Deus receber a sua oferta. Olha, isso é sério. Agora, Pode falar, faltam 7 minutinhos, nós vamos entrar no galopar dos cavalos agora. Já acabou. Não, mas dá. Deus faz algo tremendo. Bom, existe um outro Yom Kippur secreto, né? Só para vocês saberem. Que não é uma festa oficial, mas é uma festa judaica chamada de Purim. É um Yom Kippur. Por quê? Porque Esther, junto com Mardoqueu, leva todo o povo a um profundo arrependimento, jejum, para que o rei desse um decreto de liberação e libertação para o povo. Sim. Sobre aquela estratégia de Amã. Isso você lê lá em Esther. Então, eu falei que eu ia dizer para vocês, tem 2 Anos Novo, né? Tem 2 Rosh Hashanah, tem 2 Yom Kippur. E uma coisa interessante... E o tremendo é que o nome Kippur vem exatamente desse radical com base nos textos de Esther, Kippurim. Olha, que lindo, pegou. Eu nem tinha visto isso, mas é Purim, Kippur. Agora, Jesus, ele está vindo, né? A pastora falou uma coisa muito séria, que antes do tabernáculos, que agora, que dia vai ser? Eu não lembro. De 2 de outubro a 10 de outubro. É o de 2 a... tabernáculo. Tá, é isso mesmo. De 2 a 10 de outubro, 7 dias de tabernáculo, que ainda é o mês de Tishrei, é a festa dos tabernáculos, que, judaicamente falando, celebra-se o tempo em que o povo vivia no deserto. Foi o melhor tempo de todos, né? Porque foi o tempo onde eles receberam o maná, e Jesus é o maná. Hebreus vai dizer que Jesus é o maná. Quem entende que Jesus é o maná, não pede para sair do deserto. Quem entende que Jesus... claro. Para que eu vou sair do deserto se eu vou ficar sem Jesus? Maná é só a essênciazinha daquilo que a terra está esperando, querido. Mas veja, verdade. Mas veja, ele é o pão vivo que caiu do céu, né? E nós somos a noiva. A Bíblia diz: quem é essa que vem deitada do deserto, reclinada ao ombro do amado? Porque nós temos a ideia de que desertos não são os dias ruins, mas esse mundo todo é o deserto. O mundo é o deserto. E nós seremos levados à terra prometida, que é lá fora, lá na Canaã celestial. Depois, aí vamos falar de escatologia, de outras coisas em outro dia. Mas Jesus, ele veio tabernacular. Ele já veio, na verdade, mas ele vem. O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, habitou entre nós. Então, há uma necessidade de que você se arrependa para que Jesus venha tabernacular. Isso também é um apontamento para o arrebatamento. Sim. Por quê? Jesus, ele nessas festas, todo ano, ele está lembrando para você: prepare seu inconsciente coletivo, porque eu virei tabernacular com vocês. Sim. Mas vocês têm que estar com o coração limpo. Jesus, antes de morrer, faltam 4 minutos, eu vou tentar falar em 1, para te deixar falar o resto. Jesus, antes de morrer, ele fez uma coisa muito interessante. Ele falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ali Jesus cometeu uma heresia, né? Porque eles sabiam o que faziam muito bem. Eles sabiam muito bem o que faziam. Eles sabiam.
Eles sabiam. Mas Jesus falou, ele falou assim, entre aspas, né? Ele falou, na verdade, assim, Pai, perdoa. Sabe por quê? Porque se eu for para o inferno, porque ele desceu para o inferno. Foi para o inferno. Por causa do nosso... Se eu for para o inferno, carregando uma gota de rancor desse povo, eu fico agarrado lá. Lá, isso aí. Eu fico agarrado. Então ele se fez livre de sentimento de mágoa, de qualquer tipo de rancor, ele se fez livre para poder descer, ter acesso livre para levar o cativeiro, dar dor aos homens e sentar à direita de Deus. Aleluia. Pastora, 2 minutos, considerações finais e a live cai. Amém. Bom, tem tanta coisa para falar, mas uma coisa que eu quero deixar para você, então, em rápidas palavras, é que tabernáculo fala de alegria, de júbilo, daquilo que você colheu e o que você vai colher. Então, Aleluia. para aqui, para a terra agora, fala de tudo. Então, contabiliza tudo que Deus fez. Contabiliza ali, relaciona tudo que Deus fez. De tabernáculo do ano passado até este ano na sua vida. E no culto da sua igreja, seja grato. Tabernáculo não é tempo de jejum. Já Yom Kippur é. Por quê? Para matar a carne, mortificar o eu. É você ser crucificado com Cristo ali. Então, não se jejua, mas... tabernáculo, você celebra, você festeja. E cada dia representa um dia que faz alusão a uma emanação dos 7 Espíritos de Deus. Espírito de Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento e temor. E o que acontece? Cada dia de tabernáculo, você precisa entender que tabernacular é entrar na intimidade com o amado, é entrar na tenda com ele. Tabernacular é acender as 7 lâmpadas da menorá. Exatamente, aleluia. É o amado aflorar, brilhar através de você. Uau! Então, você deixa a perfeição da menorá e veja bem, né? Quando nós vamos falar de cada uma das emanações, tem tanta profundidade, mas a cada dia chame sobre você uma das emanações do Espírito, entendimento, conselho, fortaleza, espírito de temor, espírito do Senhor, para que você tenha capacidade no Espírito em cada uma delas. Por exemplo, só o espírito de sabedoria vai te adestrar para você saber guerrear, para você ser um gestor, um bom administrador. Então, no primeiro dia, né, Espírito do Senhor, no segundo, sabedoria. Pai, eu recebo a tua sabedoria, decrete. Espírito do Senhor, espírito de sabedoria, aleluia. Espírito de entendimento, espírito de conselho, espírito de fortaleza, espírito de intimidade, que é conhecer, espírito de temor, que é o princípio da sabedoria. Voltou, aplausos ao Senhor. Aleluia. Por quê? Porque o 8 depois do 1 se torna 7. Então, é um reinício. Aleluia. E é o que Moloque não quer. Quer que você fique preso num looping temporal em janeiro, sem obedecer o dia santo, que é sábado. Porque ficar preso na linha do tempo, seu ciclo não avança. No Cronos, o tempo passa e nada acontece. Nada acontece. Gente, vai cair em meio segundo. Eu quero agradecer a pastora. Teremos 1 milhão de lives, porque eu sei que o pessoal vai pedir. Aleluia. Te agradeço, viu? Vamos falar aqui em reservado. Vamos falando aqui no WhatsApp, viu? Amém. Muito obrigado. Abraço ao seu esposo. Amém.